Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez juntos aqui. Hoje vamos discutir um assunto que é bastante recorrente no Enem. A gente, na verdade, vai tratar de dois assuntos. Um é o magnetismo, que é um fenômeno relacionado aos ímãs, e o outro é o eletromagnetismo, que é um fenômeno provocado por correntes elétricas. Tudo bem? Espero que vocês gostem. Vamos então ao nosso primeiro tópico, o magnetismo. Como é que nós podemos definir magnetismo? Magnetismo é o estudo dos ímãs. Ímãs que tem um outro nome legal, também ele é chamado de magneto. Muita gente deve estar lembrando aí, quando eu falo em magneto, do filme do X-Men. Professor, é isso? Sim, é isso. O Magneto, lá no filme, lá na série de filmes, é um personagem que controla ferros. E a gente vai ver exatamente qual é essa ideia aí, tudo bem? Então, ímãs ou magnetos. Então, vamos ao nosso estudozinho. Quem é o nosso amigo ímã? Quem é o nosso amigo ímã? Olha lá, ó. Ele pode ser natural ou artificial. Então, a primeira coisa importante, ele pode ser natural. Eu chamo ele de magnetita. E ele é quem, professor? Ele é o Fe3O4. Olha lá, ó. Ou ele pode ser artificial ou artificial. Aí tem várias ligas, várias situações possíveis, vários materiais. E os cientistas estão o tempo todo melhorando os nossos ímãs artificiais, porque é através de ímã que a gente guarda as informações. Então, os nossos computadores, as nossas informações são 100% guardadas de forma magnética. Daí a importância do estudo dos ímãs artificiais, tudo bem? Tá bom, continuando aqui. Pessoal, olha só, nós vamos falar também que ele possui duas regiões bastante distintas, chamada de polos. E esses polos são Polo Norte e Polo Sul. Ô professor, isso vai permitir, essas regiões distintas chamadas de Polo Norte e Polo Sul, vão permitir localização, sim. Então o que a gente faz? Ó, localização com um negócio que a gente vai discutir daqui a pouco, chamado de magnetismo terrestre. Ó, magnetismo terrestre. Então a Terra também faz um papel de ímã aí. Vamos retomar daqui a pouco essa história e vamos falar mais um pouquinho dela. Mais uma coisa importante, meus queridos, ação à distância. Ou seja, um ímã interage com outros ímãs à distância, não precisa estar grudado. Então isto sugere algo muito importante para a gente, que é um campo magnético. Olha só, esse tópico para mim é muito importante. Para mim não, para nós é muito importante, tudo bem? É tão importante que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar esse pedacinho aqui em destaque. Olha lá, ó. Eu vou deixar esse pedacinho em destaque, tudo bem? Então vamos agora ao símbolo. Se nós formos pensar no ímã mais fácil que tem de ser desenhado, um ímã em forma de barra, o lado norte e o lado sul. Então, ó, esse aqui é o meu ímã, ó, lado norte, lado sul, tudo bem?
Então vamos pensar no ímã em forma de barra? Eu trouxe um pedacinho de madeira aqui para nos ajudar, ó, olha lá. Então, como eu não tinha um ímã grande o suficiente para trazer, eu trouxe um ímã em forma de barra, olha lá, tudo bem? Tá aqui meu ímã, peguei um pedacinho de madeira, escrevi os polos lá e eu vou usar ele durante as aulas como apoio ao que a gente precisa pensar, tá certo? Professor, qual é o símbolo? Meninos, meninas, o símbolo é uma flecha onde a pontinha dela é o lado norte e a parte de trás dela é o lado sul. Então, ó, esse lado é o norte e esse lado é o sul. Então, não vamos perder isso de vista. O símbolo de um ímã é uma seta. Olha o que eu fiz no meu. Lado norte, lado sul, uma setinha, tudo bem? Então, aqui está ele desenhado, aqui está o símbolo dele. Guardem isso, por favor, combinado? Vamos fazendo pequenas retomadas para a gente guardar. O que é ímã, então? Ímã é um cara que tem duas regiões distintas. Panosso, para que serve um ímã? Um ímã serve para interagir e à distância. Então, ó, isso é importante. Quais as interações? Quais as interações que um ímã pode fazer? Ó, quais as interações que um ímã pode fazer? O ímã pode fazer uma interação que a gente chama de repulsão, ó. Um ímã pode fazer uma interação com outro ímã do tipo repulsão. Repulsão. O professor, quando é que há repulsão? Quando eu tenho dois ímãs próximos cujos polos têm o mesmo nome. Então, ó, quando é que eu tenho esse evento? Polos com o mesmo nome. Olha lá, ó. Polos com o mesmo nome. O que nós temos? Repulsão. Ô professor, qual é a outra atração? Qual é a outra interação? A outra interação é a atração. Tudo bem? Mas aqui nós vamos fazer assim, ó. Aqui existe uma possibilidade que eu preciso tomar cuidado. Então, existem em dois casos possíveis, existe atração em dois casos possíveis. Um é o clássico. Se repulsão eles têm o mesmo nome, a atração eu vou escrever que eles vão ter polos com nomes diferentes, ou seja, um norte e um sul. Olha lá, ó, polos com nomes diferentes. Aqui que nós temos atração. E agora um outro caso de atração. Meus queridos, vamos imaginar que esta caneta é um prego. Eu ponho aqui o prego gruda, eu ponho aqui o prego gruda, eu ponho aqui o prego gruda, eu ponho aqui o prego gruda. Ponho em cima, ponho aqui em qualquer lugar. Então, olha só, eu vou dizer o seguinte: ímã, perto de material ferroso. Ó, ímã perto de material ferroso. Então vamos lá para as nossas interações. O professor, ímã interage com quem? Ímã interage com outros ímãs e ímã interage com ferro, basicamente materiais de base ferrosa, tudo bem? O que o ímã faz com outro ímã? Repulsão ou atração? O que o ímã faz com material ferroso? Só atração, tá certo? Então isso daqui é algo pra gente bastante importante, ó. Então olha só essa situação pra gente. Um ímã pode repelir ou atrair outro ímã, mas um ímã só pode atrair materiais ferrosos. Quem nunca
pegou um miminha e viu que ele estava cheio de clips grudado nele, cheio de taxinhas, cheios de prego e coisas do tipo. Olha lá, ó, é essa história aqui. Tudo bem? Tá bom. Mais uma coisa importantíssimo. Queridos, olha só, ó, isto é muito, muito importante, ó. O que a gente vai ver agora vai servir para explicar uma série de eventos subsequentes, tudo bem? Olha isso daqui, ó. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho de novo um imã em forma de barra. Eu tenho aqui, ó, um imã em forma de barra, lado norte e lado sul. Eu estou conversando com vocês, estou segurando o imã na mão, fui olhar do lado, pum, caiu meu imã no chão. O que aconteceu, professor? O meu imã quebrou exatamente aqui, ó. Meu imã quebrou. E aí deu origem a dois pedacinhos. Ó. Meu imã quebrou exatamente no meio e deu origem a dois pedacinhos. Você sabe o que vai acontecer? Norte e sul, norte e sul. Vamos imaginar que eu estou muito azarado hoje e eu deixei esse pedacinho de novo cair. O que que vai acontecer? Eita, quebrou de novo? Quebrou de novo. Olha lá, ó, norte e sul. Mas eu estou muito azarado e isso caiu de novo. O que que vai acontecer? Norte e sul. Eu estou azarado, muito azar. Eita, isso aqui vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. E a gente vai chegar lá embaixo, aonde? No átomo, ó, no átomo. Ou seja, importantíssimo, importantíssimo. Olha o que vai surgir daqui pra gente, ó. Atenção, o que vai surgir daqui pra gente. Olha só, ó. Existe um negócio muito importante para um imã, chamado inseparabilidade dos polos. Pessoal, olha o título, ele é autoexplicativo. Inseparabilidade dos polos, ou seja, não dá para separar os polos de um ímã. Então vamos escrever isso aqui, ó. Não existe monopolo magnético. Olha lá, ó. Não existe um monopolo magnético. Não é possível separar os dois polos. Olha lá que coisa importante. Ó, não dá para separar os dois polos. Professor, por que não dá para separar os dois polos? Essa parte da física é recente. Recente é início do século XX, tudo bem? Estudos demonstraram que o magnetismo, ele tem origem. Então vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Olha só, ó. O magnetismo tem origem. O magnetismo tem origem atômica. Olha lá, por isso, como eu não consigo quebrar um átomo, eu não consigo separar os polos. Viram o que eu falei? Não consigo quebrar um átomo. Até a gente consegue, mas não aqui. Eu não quero reações atômicas ou nucleares, né? Magnetismo tem origem atômica no movimento de spin do elétron. Olha lá, ó. No movimento de spin do elétron. Então, olha que coisa importante. Isto justifica isso aqui, ó.
tá certo? Então não dá, não podemos, não vamos conseguir separar os polos de um ímã. Combinado? Desde o começo, mais uma vez comigo. Lado norte, lado sul, ação à distância. Repulsão, mesmo nome, atração, nomes diferentes. E ferro e ímã, atração. Falamos da inseparabilidade. Agora eu quero que você preste muita atenção nisso aqui, ó. Isso aqui, olha só, ó. Eu vou retomar esse cara aqui em cima, olha só. Todos nós já brincamos com iminhas. E a gente sabe que as coisas acontecem à distância. Então eu quero falar com vocês agora sobre um cara chamado campo magnético. Campo magnético. Ó, a letra que a gente usa é a letra B. Tudo bem? Professor, o que é o campo magnético? Ué, se eu tiver dois ímãs na mão, eu sei se eles vão querer grudar ou se eles vão querer se afastar, mesmo estando 5 centímetros um do outro. Então, isso significa a ação à distância. Então, nós vamos definir campo magnético aqui, ó, região de atuação. Professor, o que é a atuação? É a interação, ó. Atuação, interação de um ímã. Região de atuação de um ímã. Olha só o que eu vou escrever aqui, ó. Olha só o que eu vou escrever, ó. Presta atenção. Descrito pelas linhas de indução, ó, linhas de indução magnética, linhas de indução magnética, que a gente vai carinhosamente chamar de LI, linhas de indução magnética. Meus queridos, prestem atenção, ó, linhas de indução magnética, elas têm que seguir algumas regrinhas. Saem do polo norte e chegam no polo sul. Olha uma regrinha importante das nossas linhas, tudo bem? Mais uma coisa importante aqui, ó, a intensidade do campo, a intensidade do campo é proporcional à densidade de LI. Pronto, ó. Olha lá. Tudo bem? Nós vamos fazer um desenho juntos. Eu vou tomar uma aguinha e vou apagar minha lousa. Mas olha lá, ó. Olha que coisa importante essa história do campo magnético, tá certo? Eu vou apagar esse pedacinho aqui que eu vou precisar, tá certo? Então, ó, atenção, que o que a gente vai fazer agora, todas as provas que você vai ser submetido, todas as avaliações externas, concursos, vestibulares, gostam de cobrar esse tipo de coisa, tudo bem? Então vamos lá. Vou desenhar meu iminha, de novo em forma de barra. Ele é o mais fácil, ele é o mais comum, ele é o que mais aparece. Então, olha, esse aqui, ó, esse aqui é meu ímã em forma de barra. Lado norte, lado sul. Olha lá, lado norte, lado sul, tá certo? Vamos fazer as nossas linhas de indução. Ô professor, para que servem essas linhas de indução? Então vamos lá, ó. Vamos desenhar as nossas linhas de indução. Aqui, ó, eu vou fazer uma linha aqui assim.
assim, eu vou fazer uma linha aqui assim, ó. Tudo bem? Depois eu vou fazer aqui uma série de linhas desse jeito, ó. E você tá prestando atenção aí. A mesma coisa aqui, ó. Essas linhas vão se afastando do polo, elas vão se distanciando. Olha lá. E aqui, ó, elas são mais espaçadas. Olha só o que está acontecendo aqui. Olha lá. A mesma coisa aqui, ó. A mesma coisa aqui. Dá uma olhadinha, ó. Olha lá. Tudo bem? Então, mais ou menos isso são as nossas linhas. O professor, tem um sentido, não tem? Tem um sentido, que é uma convenção. Saem do norte, ó. Sai do norte, chega no sul. Então, vamos lá? Eu vou colocar flechinhas, ó, saindo do norte, mas chegando no sul. Isso é uma convenção. Saindo do norte e chegando no sul, ó. Olha lá. Essa é a ideia das minhas linhas. Aqui, ó. Tá certo? Olha lá, ó. Essa, então, é a ideia de todas as minhas linhas. Professor, o que você acabou de desenhar? Eu acabei de representar ali na lousa aquilo que eu chamo de linhas de indução. Então, essas são as nossas, aqui, ó. Essas são as nossas linhas de indução. Ô, professor, o que elas fazem? Elas nos dão o comportamento geral do campo magnético. Linhas de indução, comportamento geral. Saem do norte, chegam no sul. Ô, professor, você desenhou muitas linhas aqui. Pois é, eu quero dizer que aqui o campo está forte. Eu desenhei poucas linhas aqui. Eu quero dizer que ali o campo está fraco. Então, olha para isso, densidade. Ou seja, onde nós desenharmos muitas linhas, o campo é muito forte. Onde nós desenharmos poucas linhas, o campo é mais fraco. Tudo bem? Foi isso que nós quisemos dizer com essa historinha aqui da intensidade do campo. Tudo bem? Mais uma coisa importante, atenção. Olha lá o meu iminha, tudo bem? Tá aqui aquele pedacinho de madeira que no começo da aula eu disse para você que ele ia ser um iminha aqui pra gente. Certo? Pessoal, estava aqui e eu precisei apagar. Norte gosta de norte? Não. Sul gosta de sul? Não. Imagina que eu fosse colocar este meu ímã perto daquele ali, ó. Ele ia querer ficar parado aqui assim? Não, professor, assim não, ó. Por que não? Porque o norte não gosta de norte. Ele ia querer ficar parado assim. Ah, aí ele ia gostar, ó. Tudo bem? Tá bom. Ele ia querer ficar parado assim? Não, assim não. Mas assim ele ia gostar de parar. Então, olha uma coisa importante. Eu vou escrever aqui, ó. Vetor campo magnético. Vetor campo magnético. B, flechinha em cima do B. Atenção para isso aqui, ó. Muito cuidado, muita atenção para esse vetor. Tudo bem? Professor, o que são as linhas? Eu posso fazer uma pergunta para você, onde você mora? Você me pergunta, onde você mora? Eu falo assim, moro em São Paulo. Professor, você deu uma resposta bem geral. Dá para você me dizer onde? Eu falo assim, Avenida Paulista, 1200, apartamento 14. Agora, minha resposta não é mais geral. Minha resposta é local, minha resposta é precisa, minha resposta é cirúrgica, é pontual. O que é isso? Aqui, ó, ele é sempre, olha para isso, ó, tangente a uma, ele é sempre tangente a uma linha de indução e no mesmo sentido
mesmo sentido dela. Olha para isso, ó. Olha lá. O vetor é sempre tangente no mesmo sentido dela. É como um pequeno ímã ou bússola. Professor, o que é uma bússola? É um ímã pequenininho que pode girar. Ó, é como um pequeno ímã ou bússola vai se posicionar quando colocado num campo magnético. Olha lá, ó. Meus queridos, eu preciso muito que você preste atenção nesse conceito, tudo bem? Professor, fala de novo. Falo e várias vezes, e várias vezes, e várias vezes, porque você vai precisar dessa historinha aí. Eu vou pegar esse meu iminha. Como é que esse iminha vai ficar parado aqui? Assim, tá bom. Então eu vou fazer um desenho aqui, ó. Esse iminha vai ficar parado aqui desse jeito. Olha onde eu estou desenhando o sul dele, olha onde eu estou desenhando o norte dele. Por que ele vai ficar parado assim, professor? Porque o sul gosta do norte. E se eu for desenhar ele aqui, ó, como é que ele vai querer ficar parado aqui? Aqui ele vai ficar parado com o sul para cima e o norte para baixo. Olha como ele vai ficar parado aqui, ó. Olha lá. Aqui ele vai ficar parado assim. Ô professor, dá para você fazer ele a volta toda. Pois é. Como é que ele vai ficar parado aqui? Aqui ele vai ficar com o norte para lá e com o sul para cá. Só que eu não quero mais desenhar o meu iminha. Olha o que eu vou fazer. Eu vou desenhar essa flechinha. Vocês lembram no começo da aula que eu mostrei meu ímã e que do outro lado do meu ímã é uma flechinha, certo? Como é que meu ímã vai ficar parado aqui? O meu ímã vai ficar parado assim, ó. Então esse cara é o que eu vou chamar de vetor B. Olha lá, ó. Professor, só tem esse vetor B. Não, existe vetor B a volta inteira. Olha aqui o vetor B de novo. Olha aqui o vetor B de novo. Ó, olha aqui o vetor B. Eu posso ficar desenhando vetores B até amanhã. Olha lá, ó. Olha o vetor B aqui e assim por diante. Professor, eu ainda não entendi a diferença. Vamos lá. Respira fundo e eu vou te ajudar. Olha só, ó. Isso daqui, ó. Isso daqui, ó. Isso daqui, ao contrário disso daqui, que é o comportamento geral, isso é o comportamento local. Como um ímã fica parado. Olha lá, ó. Como um ímã fica posicionado. Como um ímã fica localizado se eu colocar ele num campo magnético, tá bom? Pessoal, todo ano, se você vai fazer os exercícios, todo ano, a pergunta basicamente é essa, ó. As linhas, comportamento geral, essas flechinhas que eu desenhei, só tem essas? Não, tem milhares de flechinhas. Cara, eu posso colocar essa flechinha, ó, ela tá aqui, 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 olha a flechinha, ó. Posso colocar ela aqui, posso colocar ela aqui dentro, posso colocar ela aqui em cima. Você pode desenhar quantas flechinhas você precisar, ó. Olha lá. Professor, o que é essa flecha mesmo? É como o ímã vai ficar aqui, ó. Olha lá. Sul gostando do norte. Então ele para assim. Em vez de desenhar ele, eu desenho a flecha. Em vez de desenhar ele, eu desenho a flecha. Tudo bem?
é muito importante, muito importante. LI, geral, vetor B, local. Linhas, uma ideia geral, flechinha, naquele local. Combinado? Quando você for fazer um exercício, ele perguntar assim, uma bússola foi colocada perto de um imã. Como ela para? É isso que ele quer saber. Ó, olha lá. Então vamos grifar essa história. Olha lá, ó. É como um pequeno imã vai se posicionar quando for colocado num campo magnético. Senhores, senhoras, esta é sempre, sempre, sempre uma pergunta bastante recorrente. Isso é a bússola, isso é o imã. Olha lá, é isso que ele quer saber de você. Tudo bem? Para a gente falar mais um pouquinho de magnetismo, a gente precisa falar sobre o magnetismo da Terra. Ah, isso é algo importante, ó. Então, magnetismo terrestre, ó, magnetismo terrestre, tudo bem? Então, olha só, pessoal, a Terra é um grande imã, graças a Deus, e eu te explico por quê. Aqui, ó, a Terra, aqui, ó, é um grande imã em forma de barra. Isso é aproximadamente uma forma de barra. Ô professor, por que a Terra é um grande imã? Você lembra desde o começo da aula que eu venho falando de ferro, de Fe3O4? Núcleo da Terra, ferro. Olha lá, ó. É assim que a gente explica aí o magnetismo da Terra, tudo bem? Só que tem um lance importante. Então vamos lá desenhar o nosso planetinha aqui, ó. Olha lá, ó. Então tá aqui, tá meio torta a minha Terra. Meio torta a minha Terra, mas tá aqui, ó. Essa é a minha Terra, tudo bem? Então tá aqui. Olha lá. Eu falei que ela é um ímã em forma de barra. Só que antes de definir esse ímã em forma de barra, eu vou fazer aqui, ó, o que eu preciso. Olha só, aqui é o norte da geografia, aqui é o sul da geografia, ó, lá em cima o norte, aqui embaixo o sul, tá certo? Por um capricho da natureza, nós temos os polos magnéticos. Eu não falei que parecia uma barrinha, um ímã em forma de barra? É um ímã em forma de barra. Só que esse ímã em forma de barra, ele vai estar aqui assim, ó. É um ímã em forma de barra, que ele vai estar aqui assim. Olha o que eu estou querendo te dizer, ó. Olha lá, ó. Olha aqui, ó. Olha a Terra, o magnetismo dela. Atenção agora. Eu vou colocar o norte aqui. Olha lá. E o sul aqui, ó. O sul aqui. Pessoal, isto é assustadoramente importante. Os polos magnéticos estão
estão invertidos em relação aos polos geográficos. Olha lá, ó. Eles estão invertidos. Ô, professor, como é que são as linhas mesmo? Vamos acompanhar aqui comigo. Elas saem do norte e chegam no sul. Tá bom. Eu não vou desenhar muitas linhas para não contaminar muito o meu desenho. Mas pelo menos uma eu vou desenhar. Ó, sai do norte e vai lá em cima no sul. Então essa é uma das linhas. Como é que são as linhas, professor? Sai do norte e chega no sul. Tudo bem? Tá bom. Professor, bússola. O que é uma bússola? Bússola é um pequeno imã, normalmente em forma de uma agulha, que ele pode girar, que ele pode rodar. Tudo bem? Eu pego a minha bússola, ponho ela na palma da minha mão, deixo ela bem quietinha, não balanço a mão, não mexo a mão. A bússola vai se alinhar. A bússola vai se alinhar. Ô professor, como assim? Olha para mim, ó meu imã de novo aparecendo aqui. Norte gosta de norte? Não, norte não gosta de norte, professor. Norte gosta de sul. Olha como a minha bússola para aqui, ó. Então a minha bússola aqui, ela vai ficar desse jeito aqui para cima. Olha só, ó. Olha como a minha bússola vai ficar aqui, ó. Tá certo? Ô professor, o norte da bússola mostra o norte da Terra. Mais ou menos. Vamos tomar cuidado. Tudo bem? O norte da bússola mostra o sul magnético, que está perto do norte da geografia. Complicou? Vou falar de novo. Norte da bússola mostra o sul magnético. Norte mostra o sul, que está perto do norte da geografia. Por isso que, de uma maneira bastante simplificada, o que a gente diz normalmente? Bússola mostra o norte da Terra. É verdade? Mais ou menos. Temos que tomar cuidado com essa afirmação. Tudo bem? Bússola mostra esse rapaz que está perto desse. Tudo bem? Bússola mostra sul magnético, que está perto do norte da geografia. Mais uma vez, bússola mostra o sul magnético, que para nossa sorte está perto do norte da geografia. Então a gente pula direto de norte de bússola para norte da Terra, tá bom? Não podemos esquecer que aqui dentro tem um imã, ó. Aqui dentro existe um imã gigantesco. Ô professor, e esse campo magnético só serve para bússola? Não. É graças a esse campo magnético que partículas carregadas do Sol são desviadas e não entram e não atingem o chão, não nos atingem. A gente tem um negócio chamado de magnetosfera. É o campo magnético da Terra, além de servir para navegação através de bússolas, orientação através de bússolas, eles nos protegem à medida que eles desviam carga, que é um assunto que a gente vai tratar ainda na aulinha de hoje. Tudo bem? Então tá bom. Esse foi o nosso primeiro panorama. Esse foi o nosso curso chamado Magnetismo, que era discutir um pouquinho o que é, o que faz um imã e como ele interage, tudo bem? E aproveitando, falando um pouquinho do magnetismo terrestre. Cuidado com isso, hein, galera? Norte da bússola mostra sul magnético, que está perto do norte da geografia. Professor, é muito complicado, não é não? Vamos lá. Norte da bússola, sul do imã terrestre, que está perto do norte da geografia. Combinado? Com isso a gente matou a primeira partezinha do nosso curso, chamado de magnetismo. Tudo bem? Tá bom. Na sequência agora,
Na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre uma situação que a gente chama de eletromagnetismo. Atenção para isso, ó. A gente vai discutir um pouquinho, só para você ter uma ideia. O magnetismo, existem relatos de fenômenos magnéticos antes de Cristo. Para você ter uma ideia do como o magnetismo é antigo. Não era ainda uma ciência, mas já existiam relatos de pedrinhas que atraíam objetos de metal, tudo bem? Então isso nos dá uma ideia de como o magnetismo é algo antigo. Agora a gente vai começar, senhores, um negócio chamado de eletromagnetismo. Olha, mudou o nome, ó. Mudou o nome. Professor, o que é o eletromagnetismo? Se você dividir essa palavra em dois e tentar entender a gênese dela, a gente já consegue mais ou menos entender que parte da matéria é essa. Eletro vem de elétrons. O que os elétrons fazem? Se movimentam. Então a gente vai dizer o seguinte, ó, corrente, aqui ó, corrente elétrica, que é o movimento de elétrons, corrente elétrica vai produzir campo magnético. Ó, corrente elétrica vai produzir campo magnético. Esse fenômeno é chamado de eletromagnetismo, tudo bem? Eletromagnetismo. Corrente elétrica produzindo campos magnéticos. Onde nós usamos isso? Alto-falantes, microfones, relés, meninos, meninas, motores elétricos. A nossa vida está repleta. A nossa sociedade faz revoluções baseadas em conhecimento científico. Cara, isso daqui ó, é uma revolução científica pra gente. O eletromagnetismo é bastante presente, tudo bem? Eu vou pensar numa situação bastante tranquila agora, ó. Um fio retilíneo. Um fio retilíneo. Olha lá, ó. Um fio retilíneo, tudo bem? Professor, o que é um fio retilíneo? Um fio retilíneo é um fio. Olha só, eu tenho um fio aqui, ó. Tudo bem? Então, esse cara é um fio retilíneo. Vamos ver como é que as coisas acontecem aqui? Olha lá, eu vou dizer o seguinte, ó. Olha lá, um fio percorrido por corrente produz campo magnético isso é importante, ó, ao seu redor, hein? Volto bastante a insistir nisso, ó, ao seu redor. Como assim, professor? Olha o desenho que eu vou fazer com vocês. Olha o desenho que eu vou fazer com vocês. Eu vou fazer aqui, ó, um fiozinho, ó. Eu vou fazer aqui um fiozinho, tudo bem? Então, quem que é esse cara? Esse cara é o meu fio. Eu vou colocar aqui uma corrente. Eu vou desenhar uma flechinha e vou escrever I. O cientista que estudou isso, chamado Ørsted, dizem as más línguas que a descoberta foi um tanto quanto acidental. Ele estava estudando eletricidade, circuitos elétricos, quando viu que uma bússola ali perto se mexia. Ele falou, opa, peraí, está acontecendo alguma coisa.
eu estou fazendo uma lâmpada acender e uma bússola está se mexendo. O que que essa bússola está se mexendo? Foi aí que ele fez essa associação. Grandes estudos, não só ele, vários cientistas envolvidos. Mas essa basicamente é a ideia, tudo bem? Então imagina o seguinte, esse é o meu fiozinho, tudo bem? Tá aqui, ó, o fio retilíneo, tá passando corrente para cima e do lado dele, do lado de fora, ao redor dele, vai ter campo magnético, é como se aqui fora fosse um ímã. Ô professor, mas como que é esse campo magnético? Pois é, esse campo magnético, você lembra como é que a gente estuda campo magnético? A gente faz linhas e faz vetores. Então olha só, eu vou fazer aqui um conjunto de linhas, ó, um conjunto de linhas, e essas linhas vão ser círculos. Essas linhas vão ser círculos. Olha lá, ó. Então, olha o que eu vou escrever aqui, ó. O que que é isso, professor? As linhas de indução, que é o comportamento geral. Nós já falamos sobre isso. Aqui, ó. São círculos com o centro no fio. Olha lá. São círculos com o centro no fio. Tá bom. Ô professor, num ímã saía do norte e ia para o sul. E aí? Sai da onde e vai para onde? Aqui existe uma regrinha chamada regra da mão direita. Regra da mão direita. Escutem bem. O sentido é dado pela regra da mão direita, tá certo? Então, ó, olha só. Regra da mão direita. Direita. O que que é a regra da mão direita? Eu vou fazer o seguinte. Tá aqui o meu fiozinho de novo, ó. Tá aqui o meu fio, tudo bem? A corrente está subindo, o meu polegar vai ser a corrente. Eu não quero que o meu fio caia. Aí eu vou fechar os meus dedos. Para quê, professor? Para segurar, para abraçar o fio. O movimento que os meus dedos fizerem é um movimento de giro das minhas linhas. De novo, com calma. Polegar, mão direita. É a corrente está para cima, ó. Eu vou segurar. Olha como é que as linhas estão girando, eu já sei o lado que elas estão girando. Então, olha isso, ó. Eu vou segurar. Eu acabei de descobrir como é que as minhas linhas estão girando. Olha lá, ó. Ô professor, e se a corrente fosse para baixo? Se a corrente fosse para baixo, seria o contrário. Corrente para cima, corrente para baixo. Seria o contrário, tudo bem? O meu lado é o contrário, tá certo? O professor, tudo bem, isso é o geral. E o local? Ah, tá bom. Então vem comigo. Olha só, se eu quiser saber o que acontece aqui, ó, esse é o vetorzinho, esse é o vetor B, ó. Olha lá, esse é o vetor B. Professor, fala de novo, esse aqui é local. Esse aqui é local. Esse aqui agora, nós vamos até calcular. Pessoal, nós fizemos tudo de ímã, e ímã não tem conta para fazer. Agora, no eletromagnetismo tem uma continha. Dificilmente o Enem vai pedir contas para você, mas ela existe, tudo bem? Professor, que conta é essa? É isso daqui, ó. O meu B vai ser Mi vezes I dividido por 2π raio. Professor, fala o que é isso. Isso é o valor do campo magnético aqui, ó. O valor do campo magnético. É isso que ele me pergunta? Não, não é isso que ele me pergunta. Ele me pergunta basicamente, a pergunta é sempre, quase todos os anos, de como é que fica
como é que fica a minha bússola. O professor, como é que fica a bússola aqui? Ela fica assim, ó, olha lá, ó. Ela fica girando aqui, ó, olha lá. Aqui ela está assim, aqui ela está assim, aqui ela está assim, aqui ela está assim. Senhores, olha o vetorzinho à volta toda do meu círculo, ó. Olha o vetorzinho à volta toda, tudo bem? Então é assim que a gente vai dizer. Só uma coisa importante, olha só, ó. Esse cara aqui, ó, medido em Tesla. Tá aí aquela fábrica de carros elétricos. Olha lá, carros elétricos funcionam com motores elétricos, funcionam com eletromagnetismo. Tudo bem? Então tá aí, esse é o meu campo magnético de um fio. Professor, não tem um desenho mais fácil para a gente fazer? Não tem. A gente pode, ó, isso é importante porque algumas vezes você vai ver, a gente pode planificar o desenho. Como planificar o desenho? Olha só, ó, é como se eu fosse achatar esse cara. Então eu vou fazer o meu fiozinho assim, ó. Vou fazer o meu fiozinho assim, ó. Tudo bem? Olha lá. E eu vou fazer a minha corrente assim, ó. Eu vou fazer a minha corrente ir assim. Olha lá. Certo? Tá bom. Eu vou tentar segurar. Eita, professor, tem a lousa. A sua mão não consegue entrar na lousa. Tá bom. Mas eu trouxe uma furadeira. Então eu vou fazer alguns furinhos aqui para os meus dedos entrarem. Os meus dedos vão dar volta lá atrás e os meus dedos vão sair aqui, ó. Os dedos vão estar entrando aqui? Vão estar entrando aqui. Tá bom. Olha só que legal isso, ó. Se eu olhar para uma flecha, se o meu olho estiver aqui, ó, se o meu olhinho estiver aqui, eu faço assim, ó, um círculo e uma bolinha. Se o meu olho estiver aqui, ó, eu faço um círculo e um xizinho. Por quê? Porque a parte de trás, ó, parte da frente e parte de trás, tá bom? Beleza. Ô professor, o que significa um X? Olha para essa flecha, ela está se afastando desse olhinho. Então aqui, ó, as linhas estariam entrando na lousa. Então aqui eu faço um bando de X. Olha lá, bolinha e o X. E desse lado, um bando de bolinhas, de pontinhos. Olha só o que está acontecendo. Professor, dá para explicar de novo? Dá. Não é um círculo. O círculo está entrando aqui e o círculo está saindo aqui. Olha a minha mão. Então, o xizinho, ele está entrando na lousa, bolinha, ele está saindo da lousa. O que é isso? É uma visão planificada daquelas circunferenciazinhas aqui. Combinado? Então, guardem bastante essa historinha para vocês aí, para que você tenha um pouquinho de noção dela, tá certo? Então, tá aí a nossa história de bolinhas. Olha aqui, ó. Bolinha. Olha aqui, ó. Xizinho desse lado. Combinado? Xizinho está entrando na lousa, bolinha está saindo da lousa. Ô professor, o que é isso? Isso são as nossas linhas de indução. Olha lá, numa visão achatada, numa visão planificada, eu colei ele na lousa, tá certo? Então essa é mais uma informação importante do nosso amigo eletromagnetismo. Ô professor, e se você pegar o fio e você fizer um círculo com ele? Tem o que a gente chama de espira. Para que serve uma espira, professor? Para deixar o campo magnético mais forte. Daqui a pouco eu vou falar de uma espirinha aí com vocês, tudo bem? Então tá aí um pouquinho do nosso eletromagnetismo. Agora, meninos, tem uma coisa muito importante. Como eu vou precisar de espaço na lousa, eu vou começar de novo a partir daqui, ó. Eu vou começar de novo. Opa! Olha só. É uma outra situação também que sempre vai aparecer aí pra gente, ó. O que é isso? A gente vai ver agora um negócio chamado de força
magnética em cargas. Olha que coisa importante. Olha que coisa importante. A gente faz exames com isso, a gente faz feixes se deslocarem com essa técnica. A gente faz bastante coisa com isso, essa tal de força magnética. Então vamos lá tentar entender o que é essa força magnética. Eu faço separação de cargas com ela também. Então olha lá, ó, presta atenção. Pessoal, primeiro, o que é isso? Ó, uma carga elétrica. Então eu vou colocar aqui, ó, Qzinho, em movimento. Então eu vou colocar aqui velocidade que atravessar, ó, carga elétrica em movimento que atravessar as linhas de um campo magnético, olha lá, ó, carga em movimento que atravessar as linhas de um campo magnético vai sofrer uma força, qual? Magnética. Uma força magnética. Olha lá, ó. Uma força de origem magnética. Vou fazer um desenho com calma para te explicar, para você entender, tá certo? Então, olha só o desenho que nós vamos fazer aqui, ó. Eu vou fazer um desenho aqui, para você dar conta de entender comigo, ó. Esse campo um pouquinho mais para cá. Pronto. Então, olha só o meu ímã aqui, ó. Olha só, ó. Esse é um dos lados do meu ímã. Olha só, ó. Vou dizer que esse lado é o lado norte de um ímã. O sul está para cá, tudo bem? E aqui, ó, eu vou colocar o outro, ó. Aqui, esse lado. Então, essa linha não tem. Essa linha aqui não tem. Essa aqui embaixo não tem. Pronto. Aqui é o sul. Olha lá. Ó, então eu coloquei dois iminhas, um de frente para o outro. Como é que eram as linhas mesmo? Saem do norte, chegam no sul. Sempre assim. Saem do norte, chegam no sul. Vamos desenhar as minhas linhas. Linhas saindo do norte. Ó. E chegando no sul. Olha as minhas linhas aqui, ó. Linhas saem do norte e chegam no Polo Sul, ó. Certo? Olha lá. Então, linhas saem do norte e chegam lá no Polo Sul. Pronto. Então, aqui estão as minhas linhas, ó. Certo? Então, essas são todas as minhas linhas. Saem do norte e chegam no sul. Pronto, tá aí. Eu coloquei um iminha de frente para o outro. Agora imagina que você daí, da onde você está assistindo a nossa aula, você pudesse pegar uma carguinha e, ó, jogar ela. Então eu vou pegar uma bolinha e eu vou jogar ela aqui assim, ó, no meio dos ímãs. Eu vou pegar uma bolinha para passar aqui, no meio dos ímãs. Como é que a gente vai representar isso, professor? Por uma linha pontilhada assim, ó. Por uma linha pontilhada aqui assim, ó. Olha só a minha linha, ó. Então, eu joguei uma carguinha. Então, eu joguei. Olha só. Vou desenhar uma bolinha, que é a minha carguinha. Eu vou dar um sinal para ela positivo. E esse daqui, ou essa daqui, é a minha
velocidade, ó. Essa é a minha velocidade, tudo bem? Ô professor, e essas linhas? Essas linhas são o B, ó. Essas linhas são o B. Olha lá, eu joguei minha carga, ela vai passar na frente do ímã, mano, na frente do ímã ela vai passar. Você quer ver o que vai acontecer com ela? Olha só, ó, ela vai ficar sujeita a uma força. Então vamos lá, ó. Como é que eu vou calcular esta força? Como é que eu vou calcular a força? Assim, ó, F mag é Q, V, B. Ô professor, o que é isso? O Q é da carga, o V é da velocidade e o B são das linhas. Vezes o seno de θ. Ó, QVB seno θ. Professor, o que é esse seno θ? Já vou te dizer o que é esse seno θ. Ó, o seno θ é o ângulo entre o B e o V. Θ é o ângulo entre o B e o V, tudo bem? Já escrevo aqui para você. Θ, aqui ó, θ, ângulo entre B e V. Pronto. Essa é a ideia básica. Tá certo? Tá bom. Vai ter uma força? Vai. Na física é importantíssimo saber desenhar forças. Para onde é o peso, professor? Vertical para baixo, apontando para o centro da Terra. Para onde é a FAT? Oposta à tendência de movimento ou ao movimento. Para onde é normal? Perpendicular às superfícies no sentido de afastar. Para onde é a atração? Para o centro da corda, puxando os extremos dela. E assim por diante. A gente sempre sabe desenhar uma força. Como é que eu vou desenhar a força aqui? Ó, olha só. A força aqui, eu vou usar de novo a regra da mão direita, que eu vou chamar de 2. A segunda regra da mão direita. Olha só, a segunda regra da mão direita. Tudo bem? Funciona assim, ó. Todos os dedos esticados, com a exceção do polegar. Então, olha só. Vamos lá, vou escrever para você. Mão direita espalmada, ou seja, aberta, ó, tudo bem? Todos os dedos esticados, eles são quem? As linhas de indução. O polegar, ele representa a velocidade. Olha lá. O polegar representa a velocidade. Professor, fala de novo. Falo. Abri minha mão direita. Todos os dedos, esses 4 dedos, é o B. Esse cara é o V. Tudo bem? Cadê a força? A força. Olha só, ó. A força. Se a carguinha for positiva, a força sai da palma da mão. Se a carguinha for negativa, aqui ó, sai das costas. Professor, isso está parecendo difícil. Não está não. Olha para mim assim, ó. Eu vou pegar minha caneta e vou colocar na palma da minha mão, ó. Tudo bem? Olha só, pontinha da minha caneta, ó. FBV. Para vocês guardarem todo mundo comigo. Nesse momento eu quero que você aí na sua casa, assistindo a nossa aula, pegue uma canetinha.
FBV, faremos um bom vestibular. Faremos um bom vestibular. FBV. Se a carguinha for positiva, o F está aqui. Se a carguinha é negativa, o F está aqui, ó. FBV, faremos um bom vestibular. Gente, não dá para esquecer. Faremos um bom vestibular. Eu botei ela positiva. Eu vou colocar, então, a caneta na palma da minha mão. Vamos lá? Para onde está o B? O B está para a nossa direita. O B está para a nossa direita. Para onde está o V? O V está entrando. A caneta parou para baixo. Olha para onde a caneta parou, ó. Então, a minha força magnética está aqui para baixo. Olha lá, ó. Nesse momento, você aí do outro lado deve estar dizendo assim, nossa, não entendi nada. Vamos lá comigo. Pega a mão direita, abre ela, espalma ela. Aquela carguinha é positiva. Eu vou colocar ela aqui, ó. Coloquei ela aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Tudo bem? Coloquei ela na palma da minha mão, porque a carga é positiva. Esses dedos são essas linhas. Esses dedos são essas linhas. Várias linhas, por isso vários dedos. B, esse cara é o V. V eu tenho um só, por isso um dedo só. Aí eu pus a caneta na palma da minha mão. Então vamos lá, ó. O B tá para lá, ó. O B tá para lá. O V tá para dentro da minha lousa. A canetinha ficou para baixo. Por isso que a força magnética foi essa daqui. Tudo bem? Legal. Atenção, importante. Importante. É o segundo importante de hoje. Segundo importante de hoje. Olha só o que eu vou dizer, ó. Eu vou desenhar aqui, ó. Uma região do espaço onde tem um campo magnético. Vamos imaginar, olha o meu ímã, tá vendo? Que eu ponha o norte aqui, ó. E lá atrás da lousa eu ponha o sul. Então, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que as linhas estão saindo daqui, então eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui. Olha lá. Isso daqui é o meu B. Olha lá, ó. Isso é o B. Professor, repete de novo para eu saber como é que está esse B. Repita. Esse não é o norte. As linhas não tem que sair do norte. As linhas não estão fazendo assim, ó. Saindo daqui. Imagina que eu pegue esse meu iminha e vire ele aqui. Então eu teria um bando de linhas furando a minha lousa para ir lá para trás, fora da sala de aula. Combinado? Então tá aqui o B. Aí, ó, eu vou pegar a minha carguinha, e vou jogar a minha carguinha aqui de baixo, ó. Então eu vou pegar a minha carguinha e vou jogar ela para cá, ó. Olha lá. Então essa é a minha carga, essa é a minha velocidade. Ou seja, eu fiz assim, ó, puf, eu joguei a carguinha aqui, tudo bem? Ô professor, qual é o sinal dessa carga? Podemos escolher mais ou menos. Ali eu fiz com a mais, eu vou fazer com a menos aqui, tudo bem? Então eu vou colocar aqui, ó, um sinalzinho de menos. Aqui eu vou colocar um sinalzinho de menos. Então eu já sei que eu tenho que colocar a caneta nas costas da minha mão. Olha onde eu coloquei agora. Ô professor, cadê a velocidade? Velocidade está para cima. Cadê as linhas? As linhas estão entrando na lousa. Então meu dedo teria que entrar na lousa. Ou os meus dedos teriam que entrar. Vou fazer de novo bem devagarinho, muito devagarinho. Você lembra do trocadilho? Faremos um bom vestibular. Faremos um bom vestibular. FBV. FBV. Ó, o V está para cima, o B está para dentro. Olha para onde parou minha caneta.
Ou seja, essa força magnética, ela é para cá. Ô professor, o que essa força magnética vai fazer com essa carga? Essa força magnética, ela vai virar a minha carga, ó. Minha carga vai fazer um círculo. Ô professor, eu já tenho uma pergunta. Se ela fosse positiva? Se ela fosse positiva, eu ponho aqui. Olha para onde ia virar uma positiva. Atenção! O lado que a positiva vira é sempre ao contrário do que a negativa vira. Vou falar de novo. Positiva vira para um lado, negativa vira para o outro. Sempre assim. Porque uma força está na palma, a outra força está nas costas. Palma e costas. Negativa, positiva. Tudo bem? Para onde uma vira, a outra vira ao contrário. Para onde uma vira, a outra vai virar ao contrário. Sempre assim. Uma vira para a direita, uma vira para a esquerda. Uma vira para cima, uma vira para baixo. E assim por diante, tá certo? Tá bom. Então, olha só, minha carguinha virou aí. O professor, ela faz o quê? Ela faz um círculo. Se ela faz um círculo, aqui existe um raio. Aqui, ó. Se ela faz um círculo, aí existe um raio. Então, eu vou escrever o seguinte aqui, ó. Se o θ igual a 90 graus, a carga realiza o movimento circular uniforme, que a gente chama de MCU, realiza um movimento circular uniforme. Professor, se é um movimento circular uniforme, tem raio. Então, eu vou até dizer para você como é que eu estou fazendo essa demonstração. Eu vou dizer que a força magnética faz a carga virar, ó. Força magnética faz a carga virar. Tudo bem? Então tá bom. Então eu vou dizer que a força magnética, ela é aqui, ó. Ela é mv quadrado dividido pelo raio. Mv quadrado dividido pelo raio. Professor, o que é isso? Isso é centrípeta. Sempre que eu tenho esse movimento, eu tenho uma força que eu chamo de centrípeta, que puxa para o centro. Então, olha só o que eu vou dizer. Aqui eu vou escrever que VB mv quadrado sobre raio. Eu vou cortar este cara, eu vou mandar o R para lá e essas duas letrinhas para cá. Olha só o que vai aparecer aqui, ó. Vai aparecer uma expressão que é assim: o raio dela é mv sobre QB. Olha a formulinha do raio do movimento circular. A gente brinca para você guardar. Coisas importantes. A positiva vai virar para um lado, a negativa vai virar para o outro. Fazendo o quê? Fazendo círculos. O professor tem como calcular o raio desse círculo? Tem. A gente diz que essa formulinha é assim, ó. Habib me vê um quibe. Nossa, que horrível esse trocadilho. Galera, mas é bom de guardar. Habib, do raio, Habib, me vê, massa e velocidade, um quibe. Habib me vê um quibe. Habib me vê um quibe. Ó, movimento circular uniforme. Uma vai para um lado, a outra vai para o outro. Mais uma coisa importante. Escuta bem o que eu vou dizer. Eu estou andando de carro. Se eu quiser virar o meu carro,
eu vou lá mexer na direção, no volante do meu carro. Se eu quiser virar para a direita, eu viro o volante para a direita e o carro vai para a direita. Se eu quiser ir reto, eu deixo o volante quietinho. Se eu quiser virar para a esquerda, eu faço o processo ao contrário, tudo bem? O meu carro muda de direção do seu movimento usando o volante. O elétron muda de direção do movimento usando um ímã. Olha o que eu vou dizer de novo, bem devagar. O campo magnético é o volante do elétron. Meninos, isso é muito importante. Muito importante. Vou respirar e vou falar de novo. Isso é muito, muito, muito importante. Eu vou colocar nesse espaçozinho aqui, ó. Eu vou colocar nesse espaço e ele é bem importante. Olha lá, ó. Uma das últimas coisas que eu vou contar para você, olha só, ó, uma das últimas coisas que eu vou contar para você é o seguinte, ó, olha só, o campo magnético, entenda-se ímãs, aqui ó, vai fazer cargas elétricas virarem, vai fazer as cargas elétricas virarem. Ele não deixa ela mais rápida, ele não mexe, ó, não altera o valor da velocidade. Ele não altera o valor da velocidade, só vira ela, tudo bem? Então, olha só, ó, aqui, ó, o campo magnético é o volante, aqui, ó, volante, porque ele vai virar o volante da carga. Olha que coisa importante. Carinha, isso daqui você precisa saber. O campo magnético, eu quero virar um elétron, põe o ímã na frente do elétron, aí o elétron sai virando para cima, para baixo, para esquerda, para direita. Eu quero virar um próton, eu quero virar um íon positivo, põe ímã. Você promete que você vai guardar isso? Isso para mim é bem importante, tudo bem? Elétron vira aí, o elétron fala assim, cadê o ímã? Se eu botar um ímã, eu viro o elétron. Se eu não botar ímã, o elétron continua andando para onde ele estava indo. Então, ímãs, ou seja, campos magnéticos fazem as cargas virarem. Existem alguns processos químicos que fazem separação de misturas e identificam elementos chamados cromatógrafos. Os cromatógrafos usam campo magnético para virar todos os componentes lá dentro da sua substância para descobrir quem são eles, tudo bem? Então essa é a ideia do meu campo magnético. Tudo bem, galera? Último assuntinho de magnetismo. Magnetismo, lembrando, é algo que aparece bastante, então nós temos que tomar um certo cuidado aí. O último assunto é bastante prático, nós usamos isso o tempo todo, e ele é a base da geração da nossa energia. Eu vou chamar isso, ó, de força eletromotriz induzida.
eletromotriz induzida. E eu vou usar um E minúsculo, ó. Olha lá, ó. Tudo bem? Força eletromotriz induzida. Eu vou escrever primeiro, depois eu faço um desenho, depois eu volto a explicar para você. Tudo bem? Então, olha só. Olha o que eu vou dizer, ó. Movimento relativo entre um ímã e uma espira. Aqui, ó. Movimento relativo entre um ímã e uma espira. Então, a gente vai chamar de variar fluxo magnético. Variar fluxo magnético. Tudo bem? O movimento relativo vai provocar o surgimento de uma força eletromotriz. O professor, o que é força eletromotriz, hein? Esse nome chique danado. Força eletromotriz, esse nome chique danado, é isso daqui, ó. Volts. Uma FEM, ó. FEM induzida, que é uma FEM induzida, que é o meu Ezinho, vai fazer aparecer FEM induzida na espira, ou seja, volts. Pessoal, vocês já viram aquela lanterninha que eu viro uma manivela e ela produz luz? Vocês já devem ter visto. Tem para vender na internet, tem para vender em camelô, tem para vender em lojas, né? É uma lanterninha pequenininha, ela não tem pilha, e ela é uma manivela. Eu viro essa manivela e a luz acende. É isso aqui, ó. E eu vou fazer um desenho para você, ó. Vou fazer um desenho aqui para você. Aqui está meu ímã. Norte e sul. E aqui na frente eu vou desenhar uma espira. Eu vou desenhar um fio formando um quadrado, ó. Eu vou desenhar um fio formando um quadrado. Então aqui na frente eu tenho a minha espira. Professor, o que é espira? É um fio quadrado. Aqui, ó. É um fio quadrado. Tudo bem? Então eu peguei isso aqui, pode ser redondo também, ó. Eu peguei e deixei o fio redondo, pode ser redondo, e eu deixei meu ímã aqui assim, ó. Se eu ficar paradinho, não acontece nada. Se eu aproximar, essa espira vira uma pilha, vira uma espécie de uma pilha. Isso que a gente chama de FEM induzida. Então, olha só, ó, eu vou colocar o seguinte aqui. Eu vou colocar algumas linhas. Lembra que as linhas saem do norte? Ó, as linhas estão saindo do norte. Tudo bem? Olha lá, ó. As linhas estão saindo do norte. Se esse cara vier para cá, assim, ó. Se eu colocar aqui, ó, movimento, o número de linhas aqui dentro começa a aumentar. Essa linha não está lá dentro, ela vai para dentro. Ou seja, variar fluxo magnético. Então, ó, olha só. Olha o que eu vou escrever aqui, ó. O movimento do ímã, vai fazer a espira virar uma bateria. Olha lá. Uma bateria. Tudo bem? Ou seja, aparece volts sobre ela.
vai aparecer volt sobre ela, tudo bem? Ó, então se eu tivesse aqui um equipamentozinho que a gente chama de voltímetro, eu tenho aqui embaixo o meu voltímetro, olha lá, ó, eu tenho aqui embaixo o meu voltímetro. Então imagina que eu tenho aqui o meu voltímetro. Enquanto esse cara estiver se movimentando, o voltímetro vai marcar alguma coisa aqui, ó. Ele vai indicar. Lembra da lanterninha que eu acabei de falar para vocês? Se eu virar a lanterninha, a luz acende. Se eu parar de virar a lanterninha, a luz apaga. Ou seja, a hora que esse movimento parar, esse voltímetro zera. Gente, veja como é fácil produzir energia elétrica. Eu preciso movimentar um ímã e uma espira, seja rodando, seja aproximando e afastando, da maneira que você quiser. Então, esse movimento relativo entre os dois vai provocar variação de fluxo e vai provocar volt. Ô professor, e se você tiver aqui uma lâmpada? Essa lâmpada vai acender, tudo bem? Então, a gente vai dizer aqui a última coisinha, ó. Se a espira formar um circuito fechado, vai aparecer corrente, chamado corrente também induzida. Então, se no lugar do voltímetro nós colocarmos uma lâmpada, essa lâmpada acende, tudo bem? A última coisa, ô professor, por que eu paro de girar, o negócio para? Porque a ideia é o seguinte, existe um negócio aqui chamado de lei de Lenz. Ó, lei de Lenz. De maneira bastante prática e bastante resumida, o ímã e a espira, eles vão interagir no sentido de um tentar atrapalhar o outro. O movimento do ímã faz aparecer corrente na espira, que faz aparecer campo magnético na espira. Esse campo magnético tenta parar o ímã, tudo bem? Aqui, ó, olha só. O movimento do ímã vai ser atrapalhado pelo campo magnético induzido na espira. Pronto. Então, ó, para ficar facinho para vocês, sempre que o ímã se mexer perto da espira, a espira tenta parar o ímã. Pronto. Para quê, professor? Porque senão eu não teria uma conservação de energia, senão o negócio ia sair aí do meu controle. Tudo bem? O que precisa ficar desse fenômeno para a gente? Se eu quiser fazer uma bateria, eu preciso ter esse movimento relativo, ou seja, as mudanças de linha, na quantidade de linha aqui dentro, vai fazer aparecer volt. Se o circuito for fechado, vai aparecer corrente. E um sempre tenta atrapalhar o outro. Tudo bem? Meninos, foi um grande prazer passar esses momentos com vocês. Eu sei que foi bastante rápido, bastante intenso, mas a gente tinha bastante coisa para dizer. Confie muito em você, confie naquilo que você estudou, tenha foco e tenha fé. As coisas vão dar certo. Tudo bem? Magnetismo, falamos um pouquinho do ímã, falamos da Terra. Eletromagnetismo, falamos que a corrente produz campo magnético. Depois vimos que um ímã é como se fosse a direção da carguinha. Aquela parte é importante. E terminamos falando na forma com que a nossa sociedade contemporânea gera energia, que é o eletromagnetismo, tá bom? Fica aqui o meu abraço para vocês, bons estudos, tenham foco e muita fé, tá bom? Obrigado e até mais.